Olá pessoal, vamos começar a aula do Word, tá? Word 2010 que eu vou mostrar para vocês aqui. Para acessar o Word é bem simples, você vai lá em menu iniciar, todos os programas, procura se tiver no computador de vocês o Microsoft Office e aqui o Microsoft Word 2010, tá bom? Então você vai abrir o Word. O Word, pessoal, é um editor de texto muito completo, tá? Ele tem muita coisa, muitas funcionalidades, tá bom? Eu vou fechar esse documento que está aqui, porque eu já tenho um modelo aqui de um memorando, tá bom? Então a gente vai trabalhar com esse modelo aqui, tá? Para fazer as nossas edições e fazer algumas coisas, mostrar para vocês como que funciona esse software, tá? Então, primeiramente, nós temos aqui, ó, o Word é composto pela barra de títulos, como eu já expliquei já algumas coisas da barra de títulos de outros softwares. Contudo, eu falei para vocês que não ia ficar explicando mais, né, esse botão de minimizar, maximizar ou restaurar e o fechar, tá? Mas aqui na barra de título do Word, ele tem algumas funcionalidades que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeira coisa, nós temos aqui o botãozinho do Word, né? Que quando você clica ele te dá a opção de restaurar, minimizar e fechar também, onde a tecla de atalho de fechar é o Alt F4. Aí nós temos aqui o botão de salvar, tecla de atalho Ctrl B, o botão desfazer, a tecla de atalho Ctrl Z, o botão de repetir ou refazer, tá? Também pode ser chamado de refazer, com a tecla de atalho Ctrl R. Nós temos o botão novo para criar um novo documento, o botão de abrir e imprimir. Por padrão ele vem dessa forma aqui pra gente, tá? Mas a gente pode personalizar, se a gente quiser. Eu tirei o imprimir, quero colocar ortografia gramatical, você pode personalizar o seu Word, tá bom? Da forma com que você achar melhor, tá? Depois disso, depois da barra de títulos, onde tem esses componentes, a gente tem também a barra arquivo, a aba arquivo, tá? Onde nós podemos salvar um documento, podemos salvar como. Eu vou falar para vocês a diferença entre salvar e salvar como. Abrir um documento, fechar um documento, tá? Aí aqui mais embaixo tem os documentos recentes, tá bom? Mostra os documentos recentes que foi utilizado nesse computador. Nós temos o botão novo para criar um novo arquivo, o botão imprimir, o botão salvar e enviar, opções, onde a gente pode fazer configurações de algumas coisas do Word, e o botão sair, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar um novo documento, que eu vou pegar esse documento em branco, então você pode usar um modelo, tá? Mas eu vou pegar aí um documento em branco. Aqui, ó, criar. Beleza. Nós criamos esse documento em branco, então o primeiro passo que recomendo que seja feito é o salvar. Quando você manda salvar, você tem as opções de escolher o local onde você quer salvar. Eu vou deixar aqui em downloads mesmo, como está aqui. Eu tenho a opção de renomear esse arquivo, colocar um nome para ele, por exemplo, aula 1, por exemplo. E eu tenho a opção de mudar a extensão desse documento. Por padrão, o Word 2010 ele trabalha com a extensão .doc, tá? Só que essa .doc, não, na verdade o que eu ia falar é o seguinte: só que tem alguns computadores podem ter uma versão mais antiga, como o Word 2007, de 1997 a 2003, tá? E essa versão não ser compatível com
o Word 2010 e 2007 e o 2013 e 2016 são os mais recentes, tá bom? Então, se você for mandar para alguém um documento e você não sabe que Office essa pessoa tem, é recomendado que você coloque a extensão .doc, tá? Para que essa pessoa consiga visualizar seu arquivo, tá? Mas se você for usar mesmo, então pode deixar em DocX, que é a versão mais recente do tipo de arquivo do Word, tá? Então vou deixar como DocX e vou mandar salvar, tá? Então salvar é isso, eu salvei o documento. Eu vou mostrar agora o salvar como que ele funciona. O salvar como, assim, acho que eu acabei explicando para vocês isso na aula do... Não me lembro se foi no bloco de notas ou no WordPad, tá? O salvar como, você tem aquele arquivo, você pode criar um outro arquivo se baseando naquele arquivo, tendo as mesmas... por exemplo, vou colocar aqui aula 1. Aula 1. Tendo o mesmo conteúdo, por exemplo, eu vou lá em salvar como. Então é o seguinte, eu quero criar o aula 2. O aula 2, por enquanto, ele vai ter o mesmo conteúdo que o aula 1. Eu posso alterar o local, por exemplo, eu vou deixar aqui o aula 2 em área de trabalho. E posso até mudar a extensão também, tá? Então eu vou ter duas versões desse documento. O documento não será mais igual, não será o mesmo, tá? Então eu tenho aqui o aula 1, o aula 2 na verdade, eu posso até mudar aqui, ó, aula 2. Salvei. Então eu vou ter duas versões daquele mesmo documento, onde eu tenho aula 2 e aqui em downloads eu tenho aula 1, que ainda, lá, ele ainda continua com o mesmo texto que foi salvo anteriormente, tá bom? Então vamos continuar. Cadê aula 2? Beleza. O abrir, ele só vai abrir. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar mais com a aula 1, eu quero trabalhar com a aula 2 agora. Então vou lá em downloads, clico em aula 2, mando abrir o documento, aula 1 na verdade. Mando abrir o documento chamado aula 1. Tá meio confusa essa questão de aula 1, aula 2, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Digamos que eu não quero mais utilizar esse documento aula 1, quero fechar ele. Então eu vou aqui, fechar. Fechou o aula 1 e o aula 2 permanece aberto, tá bom? Deixa eu ver outro aqui. O novo eu já mostrei para vocês, que é criar um novo documento. O imprimir, se eu tivesse uma impressora aqui, eu poderia imprimir, mas essa impressora que eu tenho aqui, ela é apenas uma impressora, são impressoras virtuais, tá bom? Então não é possível fazer a impressão. Continuando, pessoal, então essas impressoras virtuais elas não servem para fazer impressão real, tá? Apenas por exemplo aqui, ó, o Microsoft XP Document. Então se eu mandar imprimir, ele vai criar um documento com aquele formato, ó, esse formato XPS, tá? É um formato que, se eu for para outro computador, eu consigo abrir esse documento e fazer a impressão dele nesse outro computador, tá? Então aqui eu vou salvar ele aqui, ó. Aí ele salvo lá. Se eu quiser fazer impressão em outro computador que tenha o Windows, não preciso ter o Office instalado, por exemplo. Então, esse programa visualizador XPS, ele já vem por padrão em qualquer computador. O Word não, tá? O Word você tem que comprar a licença e fazer a instalação dele para utilizá-lo. Então não necessariamente todo computador possui o Word instalado, tá bom? Continuando, nós temos sair aqui em opções. Você pode, uma das coisas que é mais utilizada aqui é a personalização das guias, tá? Então nós temos as guias aqui, por exemplo, eu quero que não visualize a guia inserir. Então eu lá, sumiu a guia inserir, tá?
Mas não é bom você mexer tanto nisso aqui, só se você souber o que você está fazendo, tá? Então, vou deixar aqui eu inserir, que vem por padrão. Nós temos essa guia de desenvolvedor, que ela fica oculta. Então, continuando aqui, pessoal. Então, essa guia de opções não tem essa parte que eu estava falando para vocês sobre a aba de desenvolvedor. Ele cria mais essa aba aqui para você fazer formulários, tá? Que você precisar. Ela não é tão utilizada hoje em dia porque tem um formulário no Google Docs, do Google Drive, na verdade, que ele é bem mais prático de se trabalhar do que com esses formulários no Word, tá bom? Aí, pessoal, nós temos aqui, ó, esses botões clássicos que eu falei para vocês em outra aula, que existem em todos os softwares da Microsoft, tá? É o colar, recortar, copiar. Nós temos esse outro aqui que é o pincel de formatação. Então, copiar, ele vai fazer uma cópia daquele texto que você copiou, certo? O recortar, ele vai mover esse texto para outro local. Então, recortei e aqui eu posso colar, tá? O pincel é o seguinte: a partir do momento que você fez um tipo de formatação para um determinado texto, aqui, ó, fez a formatação para esse texto aqui, ó. Quando você utiliza o pincel, ele vai copiar apenas a formatação e aplicar nesse texto aqui também, tá? Aí nós temos a fonte, onde nós podemos mudar o tipo de fonte do Word, tá? Que é o estilo da letra, né? Nós temos o tamanho de fonte, a gente pode alterar o tamanho dessa letra, tá bom? Aí aqui nós temos o botão aqui de aumentar fonte, então ela vai aumentando gradativamente, tá? Sempre para o próximo estágio. Ou diminuir fonte, ela vai fazer a mesma coisa, só que é diminuindo o tamanho da fonte. Aí nós temos o botão de negrito, que o negrito aqui nós não temos nenhum efeito, tá? Aí aqui, aplicando esse efeito negrito, a letra vai ficar mais grossinha, né? Mais gordinha. E nós temos aqui também a função itálico, que vai deixar a letra inclinada, tá? Temos a função de sublinhado, onde a função de sublinhado nós temos várias outras formas de sublinhado aqui, tá? Sublinhamento duplo, sublinhamento espesso, pontilhado e vários outros aqui, ó. A gente tem até mais, eu posso mudar a cor desse sublinhamento se eu quiser, tá? Então tem várias opções aqui no Word que eu posso trabalhar, tá bom? Uma outra coisa que nós temos aqui, deixa eu aumentar o tamanho da fonte para vocês enxergarem melhor, é o taxado, que ele vai passar um risco sobre o texto. Aqui eu vou fazer um outro texto aqui rapidinho para mostrar essas duas funcionalidades aqui para vocês. Então nós temos aqui ó, O maiúsculo. Aí eu posso fazer, e aqui nós temos o subscrito, ele vai fazer o 2 ficar abaixo aqui, bem pequeno, né, e abaixo aqui das outras letras. E nós temos a funcionalidade ao contrário dela, né? Por exemplo, primeiro, botar um O minúsculo. Então, eu tenho a ferramenta sobrescrito, que vai deixar o Ozinho aqui, ó, fazendo aquele efeito de primeira, né? Primeira, se fosse um A, né? No caso, um Azinho. No teclado nós temos também, não sei se vocês já repararam, apertando Alt GR e a tecla do teclado de chaves, que tem as chaves e o colchete, tá? Então nós podemos fazer isso aqui também, ou então chave de colchete nós temos o Ozinho também, que já faz esse efeito sem ter que alterar lá aqui nesse local, tá bom? Por exemplo aqui, ó, segundo, ó,
o Azinho, terceiro, o Azinho. Ele já faz, ele já na própria tecla de teclado ele já gera esse efeito aqui para você, tá? Você não precisa ir lá e colocar esse efeito aqui que você quiser, tá bom? Aí outras coisas que nós podemos fazer é o realce de texto, que ele fica como se fosse um marcador de texto. Só. Temos aqui mudar a cor da fonte, né? A cor da fonte. Esse aqui não está mostrando porque ele tinha que estar mostrando também. Não sei porque esse aqui está mostrando que esse aqui é efeitos, né? Esse como está habilitado. Ah, tá. Porque esse documento ele está em modo de compatibilidade. Deixa eu abrir aqui um outro. Isso lá, agora esse efeito foi criado. Ele está habilitado. Aqui, ó, efeito. Então vocês têm vários efeitos aqui. Pode mudar a cor do efeito, pode mudar o tipo, sombra, tá em reflexo, brilho, tem várias coisas que vocês podem estar trabalhando aqui, tá bom? E nós temos, deixa eu voltar para outro documento. Nós temos aqui um botãozinho bastante prático. E tá vendo que eu fiz uma bagunça? Aí eu quero limpar essa bagunça que eu fiz. Então eu vou utilizar a ferramenta limpar formatação. Pronto. Ele só não consegue limpar a cor do realce, tá? Aí você tem que vir aqui e colocar 100 cores para ele fazer a limpeza. Aí, pessoal, eu vou parar por aqui essa aula para não ficar muito extensa. Depois eu vou explicar esses outros grupos aqui e outras funcionalidades para vocês, tá bom? Até uma próxima aula.